Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenze do Treinador OAB e nós estamos na nossa contagem regressiva para o exame de ordem. Faltam 5 dias para nossa prova, tá chegando, né? A semana tá voando ainda com o feriado que aconteceu e eu vim falar algumas coisas para vocês. Como que estão os estudos? Vocês estão aproveitando as revisões? Olha, eu recebi mensagem de gente indicando revisões muito legais, o que é sensacional ver vocês aproveitando, né? Tem muita coisa de graça. A gente vive na sociedade da informação, a gente tem muita informação disponível. Mantenham-se firmes nas revisões, né? Se for para optar por alguma matéria, veja lá, grupo grande, grupo pequeno, né? O que você pode investir para revisar melhor, mas sempre com a cabeça no seguinte ponto: que matéria que eu vou revisar e não aprender agora, porque agora dificilmente a gente vai aprender alguma coisa, não é mesmo? Então eu indico que você procure a Fórmula de Ouro do Treinador OAB no meu YouTube, que você vai ver lá como que a gente pode fazer uma estratégia muito legal, que já ajuda na nossa estratégia de prova. Então, agora tá na hora, né? Passou da hora talvez, mas tá na hora da gente pensar qual vai ser nossa estratégia de prova, né? Por onde nós vamos começar e por onde nós vamos terminar. Veja, gente, quando a gente traça esse ponto de fixação, onde começarei e onde terminarei, eu garanto mais ou menos a mais 5 pontos comparado a quem vai fazer a prova do começo ao fim de forma ordenada, tá? Por isso que é tão importante fazer prova, por isso que, né, nessa nossa contagem regressiva eu sempre falo, faz prova, olha a prova. Então, se você não fez prova de repente, vale muito você pegar uma prova, procura lá na internet onde ficam localizadas as questões, normalmente são no mesmo lugar, mas observe, tá? Porque a prova da OAB não vem dividida, né? Não tá escrito lá direito civil, direito penal, direito constitucional, não. É contínuo e você precisa identificar qual matéria é aquela. Pode parecer algo simples, mas às vezes não é, tá? Até porque muitas das matérias, elas estão tendo o quê? Contato. Matérias que têm contato. E aí, às vezes, eu não sei se é administrativo ou constitucional, eu não sei se está falando de civil ou de empresarial, às vezes eu posso ficar um pouco confuso. Então, é muito legal, porque nos primeiros 50 minutos de prova é o ponto, né, onde eu mais pontuo. E veja, a pontuação é a mesma, sejam questões grandes, sejam questões pequenas. Então esse é um ponto também a ser observado. O que é questão grande e o que é questão pequena. Se eu tenho 50 minutos para pontuar bastante, quando eu ainda estou, né, descansado, eu vou investir nas pequenas, né, nas questões menores. Nas questões menores, que significam o quê? Respostas rápidas de 1 minuto ou menos de 1 minuto. E como é que eu vejo, né? Muitos alunos me perguntam, professora, a prova inteira é enorme, é gigante. Eu tenho o problema, que normalmente é gordinho, porque o problema da OAB é algo prático, né? Normalmente, mas não é regra. E eu tenho as respostas. Então, eu criei esse método, né? De você olhar as respostas. Então, eu considero respostas, questões pequenas e médias, aquelas que tem uma linha a 1,5 linha de resposta. E as grandes são aquelas onde eu dobro a minha folha e ela ultrapassa metade da folha. As grandes eu costumo perder 5 minutos, mas se eu tô correndo contra o tempo, eu preciso pontuar bastante nesses primeiros 50 minutos de prova, nesse primeiro sprint de prova, o que é super interessante, tá? Então, se você ainda não fez esse exercício, vale muito a pena você fazer. Então, vamos fazer a nossa tática de guerra, né? A gente tá num jogo, a gente falou ontem do Dia das Crianças, é um grande jogo a prova, e a gente vai usar as armas que a gente tem, que é o quê? Observar onde o meu rendimento é maior, que é no começo da prova, escolher as questões que eu vou responder para que eu renda mais, responder o máximo de questões nesses primeiros 50 minutos. E aí eu vim conversar com vocês sobre vocês, né? Como vocês estão. Porque a gente tá próximo de fazer a prova e a gente começa a relaxar em muitas coisas por conta da ansiedade, enfim. Então, hoje o recado é muito leve, é muito tranquilo, mas é uma observação muito importante, né? E eu sempre compartilho com vocês as questões
das pessoas que estão mais próximas de mim, que estão no treinamento, que são sempre muito parecidas, porque nós somos muito parecidos, né, gente? Nós todos. Então, assim, acordou de manhã, você tá tomando seu café da manhã, né? Tem que comer e comer direito, né, gente? Não é agora começar a comer ultraprocessados, desesperado, parar de fazer sua caminhadinha, nem que seja de 10 minutos, né? Parar de beber água. Você é uma biologia, né? Nós não somos máquina. E mesmo se fôssemos, a gente ainda precisaria um olhinho, né? Alguma coisa para botar fogo nessa fornalha. Então, veja, você tá tomando seu café da manhã, né? Fazendo as suas refeições certinhas, meio da manhã, alguma coisa, né? Um iogurte, uma fruta, meio da tarde alguma coisa também, né? Um lanchinho, fazendo bem a sua janta. Então, fica atento nisso, porque quando a gente está em muita pressão, a gente começa a ficar desregrado. E muita gordura, muita coisa processada faz com que o nosso corpo fique mais lento. A gente precisa principalmente focar nos carboidratos complexos, que fazem o nosso cérebro funcionar. E a gente se sente cansado porque o nosso cérebro, ele puxa muita energia, tá? E para estudar, você tá se arrumando, pelo menos você lava a cara, né? Tá lavando o rosto para você começar, mostrando pro seu corpo que é importante. Hoje eu coloquei, eu já botei no Instagram, que eu investi agora, chegou hoje, eu fiz unboxing na ergonomia, que é algo a se pensar. Não para agora, talvez, mas para os próximos passos. Porque você vai se tornar advogado, você também vai ficar sentado muito tempo. Vem a segunda fase, você também vai ficar sentado muito tempo. Então, veja, a gente tem questões que a gente não dá muita atenção, mas que interferem na nossa produtividade. Um exemplo é o óculos. Vou até pegar meu óculos aqui. Eu já tive vários casos onde, para quem usa óculos, né, para quem tá com dificuldade de concentração, às vezes e nem usava, foi ver essa questão de óculos e a produtividade aumentou. E também eu falei sobre almofadas, né? No meu caso, eu tenho uma questão que a maioria já sabe, relacionada às costas. Eu andava com muita dor nas costas, mesmo fazendo exercício, tudo certinho, emagrecendo e tal. E aí eu investi numa almofada. Coloquei até o link para vocês lá no Instagram. Uma almofada, né, que pega o cóccix e pega aqui a nossa lombar. E aí a gente fica super confortável. Eu tô testando ela agora, por exemplo. Então, veja. A gente mostra pro nosso corpo se as coisas são importantes ou não. Então, por isso que eu falo sempre da posição de aluno na hora de estudar. Então, mesmo na sua revisão, é posição de aluno, tá, gente? É hiperfoco naquilo que você está fazendo. Não é para ficar ouvindo revisão e fazendo faxina na casa. E também, né, a gente tem que ter a nossa organização, que eu sempre falo, a organização da nossa mesa, a organização da nossa casa, pelo menos, né, a gente arrumar a nossa cama, que é muito importante. Não importa que você tenha alguém que arrume a sua cama, faça isso, porque é terapêutico quando a gente arruma nossas coisas, sabe? Quando a gente arruma nosso material, quando a gente arruma nosso computador, é super terapêutico e mostra pro nosso cérebro que aquilo é importante. Lembrando que a gente sempre fala que o nosso cérebro é como se fosse uma cabeça aqui do lado, que ela é por vezes do contra, né? É aquela vozinha que te coloca para baixo muitas vezes, que é o nosso ego, que fala que você não vai conseguir, fala que você não é capaz. Então a gente precisa negociar isso e mostrar, isso aqui é importante, nossa hora de estudo tá aqui, pelo menos, no mínimo, 2 blocos de 50 minutos. Por que eu tô falando isso, né? Porque a gente precisa alimentar a gente com combustíveis de qualidade. Tanto na alimentação, como no nosso estilo de vida, como um pouquinho de exercício que a gente faça, como organização das nossas coisas, tudo isso é mega terapêutico, sabe? Combustíveis de qualidade. E por quê? Porque todo mundo tá numa batalha, né, gente? A gente vive numa batalha eterna. Ontem eu tava conversando com uma amiga minha, e é verdade, né? A vida é batalha. Tu vê, todo dia a gente tem batalha. Não existe um dia, acho que na nossa vida, depois de adulto ainda, que a gente não tenha algo por batalhar ou alguma coisa para resolver. Sempre tem alguma coisa e quando a gente resolve alguma coisa, tem mais uma coisa e assim vai. Então, a gente precisa sempre se manter ativo para que a gente se sinta bem e possa combater a culpa, porque muitos estão com culpa, a culpa de não ter estudado mais, a culpa talvez de não ter rendido mais, a culpa de poder ter feito melhor e não ter feito, né? A culpa de ter faltado matéria para ver. A gente precisa lidar com o medo, porque a gente tá chegando aí, a gente vai se jogar, vamos em frente, a gente vai para esse jogo, vamos para campo
e a gente precisa, né, ficar com coragem combatendo esse medo, porque o medo não paralise, né? Eu tive alunos falando, me mandando mensagem: professora, como é que eu faço para não fazer essa prova? Eu não achei lá no edital essa possibilidade, realmente não tem essa possibilidade específica que tiveram nas outras provas. Então, assim, o medo começa a te botar para trás, a te convencer que você não tá preparado, que você tá incapacitado, enfim. E principalmente, né, gente, pra gente finalizar, a gente luta com a síndrome do impostor, né? A gente luta com essa síndrome o tempo inteiro, que a gente mostra uma coisa para o mundo externo, né? As pessoas veem a gente se dedicando, estudando, até acreditam na gente, muitos acreditam, e a gente não se sente capaz, a gente se sente um grande impostor, né? Aí a gente começa a se convencer que na verdade a gente nem estudou tanto assim, que a gente ficou sentadinho na nossa posição de aluno, mas a gente no fim tava vendo o Zap Zap, ou tava vendo rede social, e não foi tão bem como a gente deveria, a gente começa a se minar. E nós não podemos se minar agora. Então eu quero de você uma postura de vencedor, né? Uma postura de vencedor. E eu vou terminar nosso vídeo com o nosso mantra da aprovação, que a gente fala há tanto tempo, e que é tão bom quando a gente começa com essa nuvem de negatividade. Então vamos comigo? Eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. Eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. Eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. Eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. Pessoal, eu termino por aqui. Nossa contagem regressiva para a OAB. Faltam 5 dias para a prova. Estamos aí na bica do corvo. Qual vai ser seu planejamento de hoje? Espero que você já tenha começado. Se você tem cronograma, continue com o seu cronograma, programação normal. Além da sua programação normal, revisões, escolha as matérias. Olha lá a estratégia de ouro do treinador OAB. E vamos em frente, que atrás vem gente, literalmente. E vai dar tudo certo, tá, gente? Só vai, tá? A frase do dia hoje é só vai, só vai. Para de pensar demais e só vai. Que tá chegando a nossa grande prova e o mais importante. Eu tava refletindo hoje de manhã sobre isso. Liberdades, sabe? Conquistar a OAB é uma grande liberdade. E ela não é só uma liberdade ter a carteira de advogado. Ela vai significar uma liberdade financeira, ela vai significar uma liberdade de autonomia, ela vai significar uma liberdade geográfica, inclusive, ela vai significar uma liberdade para a sua vida. Olha como ela é importante. E a gente não pode correr da liberdade, que é maravilhosa sempre na nossa vida. Então vamos se libertar, tá chegando a hora da libertação, que maravilha. Então, gente, tenham um bom dia pro pessoal do treinamento, vou começar a chamar vocês pra atender, tá bom? Um beijo gigante, tchau, tchau, gente. Só vai, só vai.